Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências e você sabe, sempre buscamos fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. O que significou para Daniel ser fiel em meio à corte do rei da Babilônia? Quais foram os seus desafios? Quais foram as suas provações de fé para manter a sua identidade? Você quer saber estes e outros assuntos relacionados ao livro de Daniel? Então não sai daí, porque o Evidências está só começando. De volta com o programa Evidências, mas eu tenho que oferecer para você aqui, com muito carinho, um presente da TV Novo Tempo e dos Anjos da Esperança. É o Guia de Estudos Evidências, que pode ser seu inteiramente grátis. Em qualquer lugar do Brasil você pode recebê-lo. Para solicitar, basta entrar no site biblia.com.br ou ligar para a gente, 0 Operadora 12 21 27 3121, ou também através do QR Code que aparece aí na sua tela. No programa anterior, nós vimos os primeiros desafios que Daniel e seus companheiros enfrentaram lá na corte de Babilônia do rei Nabucodonosor. Entre esses desafios estava a dificuldade de se manterem puros diante de um banquete prescrito pelo rei da Babilônia. Mas talvez você pergunte qual o problema de Daniel e seus companheiros comerem da comida que o rei gentilmente servia para eles. Onde eles estariam desonrando a Deus apenas por causa de uma mera refeição? Não é possível que Deus seja assim tão radical a ponto de castigá-los apenas por participarem de um jantar preparado na cozinha ali do reino, do palácio. Seria até melhor que eles aceitassem o cardápio do rei, pois deste modo estariam dando um testemunho de que eram gente boa, gente diferente, que não tinham fanatismo religioso. Bem, este é o pensamento moderno. Muitas vezes as pessoas pensam assim, mas elas estão destituídas de uma percepção real do que estaria por detrás de uma simples concessão de princípios. De acordo com um estudo publicado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de autoria de Ricardo Mariano, um estudo sobre o último censo religioso brasileiro, foi muito interessante o que eles perceberam através daquele estudo ali, e eu quero mostrar para você aqui no telão. Esse estudo me impressionou muito. De acordo com esta publicação acadêmica, o crente ou o religioso de hoje pretende ou deseja ser cada vez mais menos minoritário, cada vez mais ele quer ser menos sectário, cada vez mais ele quer ser menos distintivo. Em contrapartida, os mesmos religiosos querem ser cada vez mais dotados de legitimidade social. Eles não querem problema que atrapalhe a sua relação com os outros. Eles querem cada vez mais independência religiosa. E, por fim, eles querem cada vez mais adequação ao mundo. Esse estudo me chamou muito a atenção, sabe? Eu quero dizer para você que é difícil se posicionar criticamente contra o show quando você mesmo faz parte da peça. Ainda mais se tratando de uma época como a nossa, uma sociedade líquida, como dizia Bauman, que, apesar de se declarar plural, apresenta-se em alguns aspectos totalmente absolutista. Por exemplo, a ideia de que apetites e pulsões não deveriam ser reprimidos, mas sim resolvidos com vícios e comportamento liberal, bem ao gosto de uma clientela viciada em consumismo e coisas que não agradam a Deus. E o pior é que muitos religiosos embarcam nessa filosofia. Aliás, se fosse hoje, muitos reputariam o comportamento de Daniel e seus companheiros como sendo um fanatismo desnecessário, coisa de gente sectária e esquisita. Mas não era nada disso. Eu vou explicar para você do que realmente se tratava o desafio e a postura de Daniel. Para começo de conversa, o livro de Daniel que está na Bíblia é o mais dialogal de todos os livros do Antigo Testamento. A linguagem de Daniel é inclusiva e demonstra, como nenhum outro, o reconhecimento da existência de pessoas sinceras e piedosas que não faziam parte do povo eleito, isto é, o povo de Israel. Daniel
traz como protagonistas de atos heróicos, de atos nobres a favor de seu povo, pessoas que não eram da etnia judaica, como, por exemplo, Aspenaz, o chefe dos eunucos, Meusar, que segundo alguns seria o nome do cozinheiro-chefe, Arioque, o chefe da guarda, que não determinou a morte dos jovens, aliás, até a rainha-mãe, que aparece ali na atitude infantil de Belsazar, recriminando e testemunhando a favor da fé de Daniel. Todos esses eram não-judeus. Isto sem contar o reconhecimento que o livro traz do próprio Nabucodonosor e mais tarde de Dario, o rei da Medopérsia, que teriam visto ali a grandeza não apenas de Daniel, mas do Deus de Daniel. Eram heróis verdadeiros fora do povo hebreu. E note uma coisa a mais. Embora Daniel tenha enfrentado a hostilidade, por exemplo, de alguns políticos que tentaram incriminá-lo contra o rei Dario, isso está em Daniel capítulo 6, que nós ainda vamos estudar, o livro mostra um Daniel muito benquisto, um Daniel de boa relação com as pessoas. Enfim, o livro mostra um Daniel que era gente boa. Daniel não entendera que ser diferente era a mesma coisa de ser chato, pelo contrário. Embora a oposição também tenha sido uma realidade na vida de Daniel, e a oposição é uma realidade na vida dos crentes, note que as pessoas geralmente nos tratam como nós mesmos a tratamos. A vida lhe dá muito do mesmo. Ou seja, a nossa sensibilidade vai trazer também a sensibilidade do outro, e o nosso azedume, às vezes confundido com fidelidade, acaba atraindo mais antipatia do que simpatia dos outros que estão ao nosso redor. Para Daniel, manter a sua identidade e firmeza de fé não era o mesmo que ter xenofobia, ou seja, desconfiança, preconceito ou antipatia por tudo e por todos que estivessem fora do seu círculo social e religioso. É por isso que a linguagem de Daniel, inspirada por Deus, é claro, foi propositalmente universalista. Note que no livro de Daniel evita-se o nome sagrado de Deus, o Deus pessoal dos judeus, para em seu lugar dar preferência à forma Elohim, que era um nome mais internacional, mais fácil de ser reconhecido por aqueles que não falavam hebraico. Ali não se diz o Deus de Israel, conforme a nomenclatura comum dos profetas, mas sim o Deus do céu. Assim, Daniel mostra que, sem negar a realidade do povo eleito, Deus não é um Deus apenas dos judeus, mas um Deus de todos. Além de mostrar, como eu já disse, o protagonismo heróico e ético de alguns não-judeus, o livro fala também da Babilônia, da Pérsia, da Grécia, de Jerusalém, fala dos 4 ventos do céu, do grande mar de povos. Enfim, Daniel coloca ali, como eu diria em linguagem cristã, uma ideia de que a igreja de Deus, vamos falar assim, a igreja invisível de Deus é maior do que a igreja visível, pois ela é constituída de pessoas sinceras que estão aqui e estão lá, pessoas que estão nas religiões e até fora delas. Quanto aos acontecimentos mundiais, Daniel não era meramente um historiador, não. Ele verificava constantemente o pulso profético da história. Por isso ele sabia interpretar as entrelinhas do que estava acontecendo e estabelecer o que podia ou não aceitar participar. E você quer ver na prática como isso aconteceu? Vamos lá. Por ordem do rei, o chefe dos eunucos deu novos nomes a Daniel e seus companheiros, assim que eles chegaram à corte do rei da Babilônia. Eles, originalmente, de acordo com a Bíblia, chamavam-se Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas note que, ao chegar ali, eles tiveram seus nomes trocados por Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Para nós, isto poderia não ser grande coisa, mudar o nome, mas para eles era assim. Há mais coisas envolvidas naquela troca de nomes do que comumente nós poderíamos pensar hoje em dia. É que desde as culturas mais antigas do Oriente Médio, especialmente na Mesopotâmia, nomes pessoais não são apenas rótulos sociais pelos quais os indivíduos são distinguidos, não. Os nomes transmitem significados, informações sobre a essência do indivíduo. Observando os termos usados pelos antigos, assim como os sentimentos que esses termos expressavam, é possível compreender que havia algo de psicológico e espiritual no nome de uma pessoa. E ao observar a mudança de nome, nós vemos as preferências que alguns nomes tinham ao longo do tempo.
Alterações no nome podiam significar alterações na mudança na vida da própria pessoa. Ou seja, pela cultura da época, dar nome a uma coisa, a uma pessoa, seria o mesmo que ter domínio sobre ela. Por isso que Adão é chamado a dar nome aos animais no Jardim do Éden, porque significava que ele tinha domínio sobre os animais. E os patriarcas também, você vê, eles dão nomes a certas porções de terra, significando que eles eram agora os proprietários legítimos daquela propriedade. Ao mesmo tempo, as crianças também, quando recebiam um nome dado pelos seus pais, significava que elas estavam sob domínio dos seus pais. O nome, portanto, não era dado de outra forma, senão pelo significado que esse possuía e a relação que o nome tinha com o indivíduo, com a história dele ou com algo que se esperava dele. Pegue o caso, por exemplo, dos gêmeos Jacó e Esaú. Embora o nome Esaú seja de etimologia debatível, muitos pensam que ele queria dizer peludo, pois o menino nasceu com muitos pelos, e Jacó, nascendo com a mão agarrando o calcanhar do seu irmão, recebeu o nome de Yaakov, que quer dizer aquele que segue no encalço, no calcanhar do que está à frente. Quando uma mudança muito grande ocorria na vida do indivíduo, ele era chamado também a mudar de nome. Por isso que na Bíblia, Abrão se tornou Abraão, Sarai virou Sara e Jacó se tornou Israel. Agora, aqui no contexto babilônico, a troca dos nomes dos jovens hebreus denotava uma mudança na trajetória de sua vida e a aceitação do domínio babilônico sobre o seu destino. Eu vou mostrar para você como é que isso aqui aconteceu. Vamos prestar atenção. Seus nomes originais eram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses nomes significavam, respectivamente, Deus é meu juiz, Deus é gracioso, quem é como Deus e Deus ajuda. Agora, preste atenção nos sufixos de cada nome. O sufixo do nome Daniel e também de Misael seria El, que seria uma abreviatura do nome Elohim, o nome do Deus de Israel. Azarias e Ananias carregavam originalmente o sufixo Yah, que seria a abreviação do nome sagrado de Deus em Israel, aquele com o qual Deus fez a aliança com o seu povo. Agora, já os nomes babilônicos que eles receberam também foram ligados aos deuses da Babilônia. Vamos ver. Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abdinego, que podem significar, respectivamente, Bel, protege a sua vida, a serviço de Sim, o deus da lua, quem é como o deus Acu, e servo de Nabu. Nabu é o deus babilônico da sabedoria e o deus favorito de Nabucodonosor. Como você pôde ver, os nomes daqueles rapazes, tanto em sua forma hebraica como em sua forma babilônica, tinham a ver com a filiação religiosa do momento, de modo que os seus nomes foram mudados como uma maneira de encorajá-los a esquecer o Deus da tradição de seus pais, o Deus de sua terra natal, e se converterem na cultura e na religião dos deuses da Babilônia. Foi, em outras palavras, uma assimilação forçada, uma mudança de nome que era um passo em direção a esse objetivo de mudança cultural. Agora, era importante e estratégico que Daniel e seus companheiros pudessem ter a sabedoria de escolher as suas batalhas, senão eles não ganhariam nenhuma luta. Sabe, na vida, às vezes temos que ter a sabedoria para conhecer em que momentos devemos recuar e em que momentos precisamos nos posicionar sem negociações, ou seja, naquilo que é essencial, não há negociações de nossa parte, nossa conduta, mas há situações em que nós podemos evitar certos conflitos. Pois bem, os jovens viram que seria bobagem a recusa por estudar as disciplinas da faculdade da Babilônia, por exemplo, aquela que nós comentamos no programa anterior. Também seria tolice de sua parte arrumar confusão apenas por causa da troca de nomes. Então, o que eles fizeram? Muito bem. Lembra que eu falei com você da concessão de nomes e da troca de nomes com o sentido de mudança de vida, de conversão a uma nova situação? Pois é, foi isso que Daniel fez ao transcrever suas memórias no livro que leva o seu nome. Veja, ele de propósito no livro trocou a grafia dos nomes babilônicos. Você não sabia disso? Quer ver? Vamos colocar aqui na tela. Olha a estratégia de Daniel. Daniel deveria se chamar Belshazar.
Mas, em lugar disso, ele prefere se chamar de Beltsazar. Perceba que o nome da divindade babilônica era Bel, mas Daniel acrescenta uma letra ao nome original e ele vira Belt. Sadraque, originalmente seria Shada-Aku, mas ele troca o nome para Sadraque. Assim, o nome do deus, Aku, fica reduzido apenas a uma letra. Isso aqui é de propósito no livro de Daniel. Ardi-Nabu seria a forma acadiana do nome Abednego. É o seguinte, porque Ardi significa servo em acadiano. Em hebraico é Eved ou Abe. Por isso que em português a gente fala Abednego, seria servo de Nego, Ardi-Nabu originalmente. Agora note que o deus babilônico chamava-se Nebu ou Nabu e não Nego. Ele substitui a letra Beit pela letra Gimel e assim ele troca de propósito o nome dos deuses da Babilônia. Ou seja, na versão de Daniel, os deuses da Babilônia, eles sim que tiveram seu nome trocado e perderam a sua identidade. Assim, através de tal desconsideração linguística, Daniel acabou mostrando a sua firmeza em não ceder naquilo que era essencial na sua identidade. Interessante também que, diferente dos seus companheiros, Daniel se identifica no restante do livro como Daniel e não como Beltsazar. Então, ao que tudo indica, embora ele tivesse oficialmente ocupado um cargo ali na Babilônia, a sua vida, a sua identidade era tão forte que ele continuou sendo reconhecido como Daniel, como vemos, por exemplo, em Daniel, capítulo 5, versículo 12. Ou seja, a sua identidade judaica não teve como ser abafada. E certamente também não foi assim com os seus companheiros, que se mantiveram fiéis ao Deus de Israel. Mas aí eu vejo a questão do regime babilônico, aquele que nós mencionamos no programa anterior. Você viu que ali estava em voga mais do que uma questão de cardápio ou uma questão de saúde. Ali a questão central não era necessariamente o viver saudável, embora isso fosse interessante a Daniel. A questão que estava envolvida ali era outra, era mais do que uma dieta naturalista, era um detalhe de ser ou não fiel a Deus. A determinação dos hebreus ultrapassou o discurso para a resistência pacífica em não comer aquilo que lhes foi imposto à força. E Daniel propôs em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel capítulo 1, versículo 8. Algumas traduções dizem que Daniel resolveu em seu coração. É curioso que o texto hebraico usa o mesmo verbo sam para se referir tanto à resolução de Daniel quanto ao ato de Aspenaz e colocar os novos nomes nele e nos seus companheiros. E há algo embutido aqui. É que o autor tenciona mostrar que ele, Daniel e seus companheiros estavam respondendo diretamente à tentativa do rei de forçá-los à cultura babilônica. Para preservar a sua identidade, Daniel e seus amigos escolhem não participar da mesa do rei. Porém, é mais do que isso. Ele pede apenas vegetais. E por quê? Porque esta era a dieta mais próxima do regime original dado por Deus ao casal Adão e Eva no Jardim do Éden. Lembre-se, como já expliquei no programa anterior, que a palavra original hebraica, que nossas Bíblias traduzem por legumes ou vegetais, seria um termo mais referente a sementes e ervas, que provavelmente significava alimentos cultivados a partir de sementes. Esta é a mesma palavra que está no contexto de Gênesis, capítulo 1, verso 29. Sendo assim, a frase de Daniel, dê-nos legumes para comer e água para beber, Daniel capítulo 1, versículo 12, usa praticamente as mesmas palavras hebraicas que estão em Gênesis capítulo 1, verso 29, quando diz assim: E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á por mantimento. Gênesis 1, 29. Agindo dessa forma, Daniel, com educação e diálogo, mas ao mesmo tempo firmeza de caráter, diz que o seu Deus é o Criador do universo e não o rei da Babilônia. Não há problema algum em nos relacionarmos amigavelmente, respeitosamente, eu diria, com autoridades desse mundo. Aliás, a boa cidadania é um dever de todo e verdadeiro filho e filha de Deus.
Nada, porém, pode tomar o lugar de Deus em nossa vida, absolutamente nada. Nesse sentido, nenhum decreto, nenhuma lei pode estar acima da lei de Deus. E naquele contexto específico, Daniel entendeu que comer da comida da mesa do rei representava aceitar não somente a amizade e o patrocínio do monarca, mas, acima de tudo, a sua soberania no lugar do Deus de Israel. E ele não podia aceitar isso. Lembre-se, conforme eu mostrei em programas anteriores, que Joaquim, rei de Judá, aceitou a comida do rei, o que implicava em sua lealdade para com a Babilônia. Em suma, nós podemos dizer que a expressão Daniel resolveu não se contaminar tem a ver com santidade. Isto mesmo. A contaminação desqualificava uma pessoa, por exemplo, para a função de sacerdote, conforme você pode ler em passagens tipo Esdras 2,62, Neemias 7,64. A santidade, nesse contexto bíblico, não tem nada a ver com a cultura particular ou popular, que diz por aí, de santo como alguém que desempenhou uma obra extraordinária, admirável, impossível de ser realizada por pessoas comuns. Não, não é santo apenas aquele que depois da sua morte se torna canonizado pela igreja a fim de interceder por nós diante de Deus. De acordo com a Bíblia, a noção de santidade é outra. A palavra santo na Bíblia, kadosh, em hebraico, significa algo como alguém separado, distinto das coisas mundanas, distinto por pertencer unicamente a Deus. E isto não pode ser privilégio apenas de alguns crentes. Não é uma questão de super-heróis da fé. Porque se assim fosse, fica sem sentido o mandamento de Deus que diz o seguinte, eu vou ler para você aqui na Bíblia. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 15 e 16. Ser santo é ser dedicado a Deus. Quem aceita Jesus como Senhor e Salvador é santo, porque se dedicou a Deus e o Espírito Santo mora dentro dele. Deus é santo porque é perfeito, sem pecado. Santidade, portanto, é um caminho constante rumo a um Deus perfeito, puro, que não pode ser contaminado pelo pecado. Somente Deus, contudo, é perfeitamente justo e bom. Deus é o exemplo máximo de bondade e santidade. Mas se assim for, alguém poderia me perguntar, bom, então quem seria santo se não Deus? Mas esse é o paradoxo da graça. Todos os que são salvos pela fé, pela graça, se entregam a Deus de coração, são santificados porque Deus os separa do pecado. Logo, você, a despeito de sua humanidade e debilidade, pode ser tão santo como Daniel. Nós somos santos não porque sejamos perfeitos, mas porque Jesus é santo e nos dá a sua graça. Portanto, o santo não é aquele que nunca erra. Santo é aquele que, mesmo vivendo numa situação de pecado, já não é dominado pelo pecado. Você pode ler isso com calma depois em 1 João capítulo 1, versículos 8 e 9. Aquele que é santo, que é resgatado pela graça, tem Deus trabalhando progressivamente em sua vida para a santificação. E esse é um trabalho de toda uma vida. E foi exatamente assim que Deus trabalhou na vida de Daniel, de seus companheiros e de tantos outros heróis e heroínas descritos na palavra de Deus, que apesar de falhos, eram pessoas que amavam a Deus e pela graça podiam ser chamados de santos e santas da Bíblia Sagrada. É assim que entendemos a aprovação do apetite pela qual passaram os jovens hebreus ali na corte de Nabucodonosor, porque contrariando a santificação, eles estariam profanando-se ou contaminando o templo do Espírito Santo, que era o seu corpo. Aliás, a mesma palavra aparece em Daniel capítulo 1, verso 8, quando diz que Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. A expressão contaminar, nesse contexto, carrega a ideia de tornar algo impuro, indigno de estar na presença de Deus. A questão da santidade, portanto, contra a impureza, começa a fazer sentido na compreensão de que santidade a Deus deve ser o padrão de todo crente. E a alimentação, aquilo que comemos, tem tudo a ver com isso. Sabe por quê? Logo após apresentar a lista das coisas que os hebreus poderiam ou não poderiam consumir, como aqueles alimentos prescritos em Levítico capítulo 11, a palavra que aparece ali é a mesma que encerra a ideia de ordenança divina.
Diz a palavra de Deus: não se contaminem com qualquer destes animais. Não se tornem impuros com eles, nem deixem que eles os tornem impuros, pois eu sou o Senhor, Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Levítico 11, 43 e 44. Sendo assim, já que os termos profanar e santificar aparecem justapostos nessa passagem bíblica, aquele ato de comer teria relação direta com a santidade de Daniel e seus companheiros e revela o reconhecimento deles pela santidade a Deus e, por conseguinte, a fidelidade às leis do Criador. A rejeição ao banquete do rei, mesmo sob o risco de serem mortos, era um ato de decidir se aceitavam Deus ou os ídolos da Babilônia. Agora, depois que Daniel determina em seu coração não comer daquela comida do rei, o Senhor, de maneira miraculosa, toca no coração dos encarregados para que aceitem o plano alternativo dos jovens e os experimentem por um período de tempo. Assim como o Senhor foi ativo também na queda de Jerusalém, ele estava agora ativo na preservação de Daniel e seus companheiros, lembrando-se, é claro, que eles também poderiam ser executados se recusassem a dieta do rei. O texto hebraico diz literalmente que ao final do período de provação, os jovens hebreus eram mais gordos de carne. Curiosa essa expressão. Ou seja, eles eram mais saudáveis. Isto lembra a visão de José das vacas gordas, ou seja, eles eram muito mais visivelmente saudáveis do que os outros jovens treinados. Deve-se, portanto, observar que Daniel permaneceu profundamente humano. Ele e seus companheiros não se tornaram eremitas trancados em seu próprio mundo. Eles se sociabilizaram com os demais. O seu ideal de santidade não fez deles chatos ou crentes arrogantes, mas sim testemunhas do Deus verdadeiro de Israel. E assim deve ser com cada um de nós. Devemos saber escolher as nossas batalhas e saber que nós estamos representando o Deus a quem nós servimos e adoramos. Na semana que vem continuaremos com outros assuntos relacionados ao livro de Daniel. Portanto, eu convido você a estar sempre conosco aqui na TV Novo Tempo, o canal do Evidências, o canal da Esperança. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.